Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 5 de setembro de 2013. Essa semana, como todas as outras de início de mês, causa um grande movimento no centro da cidade. Fila nos bancos, fila nas lotéricas, dificuldade para estacionar, Joinville movimentada. Um contraste muito grande com a última semana de cada mês, quando o movimento é bem menor em função da proximidade do dia do pagamento aqui em todas as indústrias. Todos devem ter observado a quantidade de buracos que temos em Joinville. Essa situação vai continuar ainda por muito tempo, mesmo que a prefeitura faça algum trabalho emergencial. Acontece que a prefeitura de Joinville está esperando 20 milhões de reais do Badesc, dinheiro esse que vai ser repassado pelo BNDES aos estados, e os estados, é uma linha de crédito do BNDES, e os estados já repassam para os municípios. E o contrato foi feito com a prefeitura de Joinville sem pagamento de juros. É um financiamento, mas sem pagamento de juros. Só que o BRDE, o Badesc, errou porque o BNDES não permite que faça esse tipo de financiamento sem cobrar juros. E todo o contrato teve que ser refeito, o convênio teve que ser refeito, e o projeto que foi aprovado pela Câmara foi dado como nulo, e agora outro está sendo caminhado lá para o Poder Legislativo. Vai atrasar. Me disse o prefeito do Deller, ao me explicar esse caso, que a previsão é realmente para o final do ano. Agora, quando esse dinheiro vier, a prefeitura quer recapar muitas ruas e com isso economizar, porque recapando não vai gastar na manutenção, como está acontecendo agora. Durante 10 anos, essa camada de asfalto não vai exigir manutenção, me disse o engenheiro da prefeitura especializado na área de pavimentação. Falar em prefeitura, estou registrando hoje na minha coluna do Jornal Notícias do Dia o bom relacionamento entre o Ministério Público Federal e a Prefeitura de Joinville. 2 exemplos. Quando o prefeito Udo e o Krellen, que é o presidente do Hospital São José, convocaram entrevista coletiva, lá estava o procurador federal, Mário Sérgio Barbosa. E ele, depois da entrevista coletiva, ele foi ouvido pela imprensa e disse que estava lá para apoiar a decisão da prefeitura e não ceder aos médicos que pediram demissão, 13 ortopedistas ontem e mais um hoje pela manhã. O Ministério Público Federal encomendou uma auditoria no Tribunal de Contas e constatou que o grande problema do atendimento médico no São José era que os médicos não cumpriam a carga horária. Ou seja, resumiu o procurador Mário Sérgio Barbosa, tinha médicos, palavras dele, que ganhava 30 a 40 conto por mês para trabalhar 1 hora. Foi a frase que ele me disse. Ou seja, isso é realmente um absurdo realmente a atual administração está batendo de frente com os médicos. Existe uma categoria de médico forte aqui na cidade, que é a categoria dos anestesiologistas. Eles transitam em todas as áreas, porque todos os cirurgiões precisam de anestesistas. E os anestesistas estão reunidos numa empresa aqui na cidade. E o prefeito Udo, também respaldado pelo Ministério Público Federal, acabou rompendo com esse monopólio da empresa de anestesista e, segundo ele me disse ontem, o problema está superado. Agora, nova briga com os médicos, desta vez com outra muito bem organizada, que são os ortopedistas. Só lá no Hospital São José, 14 pediram demissões. Mas demissão assim, foram pela manhã, entregaram a carta
ao Recursos Humanos do hospital e o prefeito Dudenner mandou aceitar as demissões. Olha a que nível chegou o confronto entre esse grupo de médicos, o Hospital São José e a Prefeitura de Joinville. Me disse o presidente Krelling do São José que na manhã de ontem, no seu gabinete, houve uma reunião com 22 médicos e o clima ficou pesado. Mais médicos devem sair do São José. Numa época em que faltam médicos, faltam especialistas, especialmente na traumatologia, onde os ortopedistas são indispensáveis. A cada momento chega no São José alguém que caiu de moto, um outro com uma fratura exposta e que precisa na hora de uma cirurgia. Uma constatação, não é opinião, é uma constatação. Ficou muito chato para os médicos essa decisão deles pedirem demissão sem explicarem, sem satisfação. Ficou muito chato. Eu tenho recebido telefonemas, tenho lido no Facebook, eu até publiquei no meu Facebook uma foto da entrevista coletiva dizendo da demissão dos médicos e todos foram contra essa decisão dos médicos em apoio à prefeitura. Todos. Isso é, repito, uma constatação, não uma opinião. Agora, a minha opinião. Sempre tenho escrito e dito que o médico é um servidor público especial. Ele não pode ser tratado como quem trabalha na contabilidade, quem atende lá no IPTU, na Secretaria da Fazenda, ele não pode ser tratado como um burocrata. O médico tem que ter uma legislação, um regime trabalhista especial na Prefeitura de Joinville. Eu venho dizendo isso há muito tempo, inclusive financeiramente. O médico deve ser bem remunerado, mas também tem que ser cobrado o seu trabalho. Ele deve cumprir o seu trabalho e o que detonou todo esse confronto foi exatamente o ponto eletrônico que a Prefeitura não abre mão, cobrada pelo Ministério Público Federal. Depois do intervalo nós voltamos com mais informações aqui no programa Os Colunistas. Já voltamos. Os Colunistas com Luiz Veríssimo. Muito bem, são próximo das 8 horas e logo mais lá no Porão da Liga de Sociedade, a apresentação musical do Maestro Melo, sua banda, com a participação do Oswaldo Júnior como crooner. É realmente um programa, o local lá é muito agradável, eu recomendo para você, sem falar no talento das músicas do Maestro Melo. Voltando ao caso dos médicos. Todos eles trabalham em pelo menos mais 2 lugares, além do Hospital Municipal São José. Eu vou citar o caso de um. Ele trabalha no iote, onde faz cirurgias, onde é o seu emprego, ele é sócio do iote. Ele tem uma clínica particular, onde atende só pacientes particulares. Não atende Unimed nem Bradesco Saúde. E é funcionário do Hospital São José há muito tempo. E aqueles clientes que ele atende no consultório particular, ele passa muitas vezes a operar no São José. Porque ele não tem condições, esse cliente que não tem condições financeiras para pagar uma cirurgia particular, ele transfere lá para o São José. E ele me disse que em um ano ele chegou a trabalhar no dia 24 de dezembro lá no São José, fora do horário dele. Então o médico tem que ter essa flexibilidade no horário. Não pode ser chegar lá, bater o ponto 9 horas e meio-dia sair. E se às 11h30 acontece um motoqueiro que caiu e precisa de uma cirurgia de emergência? Aí ele fica até as 2 horas. Então é preciso ter flexibilidade. Agora, esse exemplo que o Procurador Público Federal nos deu lá para a imprensa durante a coletiva, de que um médico ganha 30, 40 mil reais por mês
para trabalhar 1 hora, isso é um absurdo. Mas também é falta de gestão. Porque se houvesse um controle, ele não teria trabalhado só 1 hora para receber todo esse salário. O problema já teria sido contornado. E se ele trabalha num dia 1 hora, talvez ele trabalhe 5 no dia seguinte. É tudo uma questão de circunstâncias. Repito, médico não é como um dentista, por exemplo, que ele marca clientes de meia em meia hora, de hora em hora, é bem diferente. Então essa questão dos médicos ortopedistas é muito complexa, muito complexa. Agora a pergunta, 4 serão chamados do concurso, e os outros, para repor esses que saíram? E esses que saíram são cidadãos de Joinville, trabalham, moram aqui, investem aqui e deixaram o serviço público. Dinheiro eles não vão perder, porque eles vão dedicar mais tempo nas suas clínicas e financeiramente eles não vão perder. Agora, ficou muito chato para eles porque saíram de uma hora para outra. E aqueles pacientes que eles estavam tratando? Como é que um cidadão que está lá esperando a cirurgia vai receber a notícia de que aquele médico que estava quase lhe operando acabou saindo? O exemplo disso é o Ari Zacarias, conhecido radialista aqui de Joinville. Ele estava tratando com o médico, foi no consultório, estava tudo certo para ir para a cirurgia. E agora? Quando que ele vai fazer a cirurgia? Realmente nem ele sabe. Vamos falar um pouquinho de esportes. O Joinville, como todo mundo sabe, empatou com o Ceará aqui na Arena em 1-1. O gol do Lima foi irregular, ele matou a bola com a mão e o número 7 fez o gol. E o Joinville não foi bem, mas pelo menos um ponto favorável. O Hernani, o cabeça de área que entrou, o volante que veio da reserva do Atlético Paranaense, entrou muito bem e eu vi muito potencial para ele ser titular do time. Muito melhor que o Marcos Vinícius. Ele é mais completo. Ele até lança, ele fez um lançamento 1 hora primoroso para o Eduardo. Ele entrou, não entrou muito bem, errou alguns passes, mas demonstrou que é um grande jogador e merece ser titular. Eu estou curioso para ver o Naldo, que veio junto com o Hernani lá do Atlético Paranaense, era reserva também, mas trata-se de um bom zagueiro. Entre o reserva do Avaí e o reserva do Figueirense, que é a nossa atual zaga, eu prefiro o reserva do Bahia, que é o Jussani, e o reserva do Atlético do Paranaense, que é o Naldo. É preciso mexer nessa defesa. O nosso quarto zagueiro, ele é muito frágil na bola aérea. Eu quero ver ainda essa zaga. O Jussani, que voltou a jogar bem, e o Naldo. Barra Velha, a partir de hoje à noite, recebe a Festa do Pirão, festa tradicional lá daquele município, e que, se o tempo colaborar, deve ser um sucesso. Esse assunto eu não costumo tratá-lo na coluna, até porque é uma política da minha empresa. Mas a Prefeitura de Joinville fez uma coisa muito certa. Parabéns ao secretário de Comunicação, ao prefeito Dudeler. A verba publicitária da Prefeitura vai ser fatiada em 6 grupos. Ou seja, 6 agências de publicidade irão participar da licitação e podem vencer cada um desses lotes. Águas de Joinville vai ser um, Fundação Cultural vai ser outro, o Gabinete vai ser outro, a Fundação Municipal de Esportes talvez outro, enfim, a verba vai ser fatiada. Ao contrário da administração anterior, em que uma só empresa geria toda a verba publicitária da Prefeitura. E essa agência de Brasília. E essa licitação agora em lotes vai possibilitar que pelo menos a metade desses lotes sejam destinadas, tenham vencido as agências de publicidade aqui de Joinville. A Sociedade Floresta está comemorando 70 anos e sábado à noite vai promover o seu baile de aniversário, um baile tradicional. Já começou as festividades na semana passada, no sábado passado, com o Stamp Dish
num belíssimo domingo, sábado que aconteceu lá próximo da Sociedade. Nós vamos ficando por aqui, tenham todos um bom dia, uma boa noite. Aliás, eu gostaria de registrar aqui no Jornal Notícias do Dia, que traz nossas empresas grandes histórias, a transportadora MAN. Um exemplo do pioneiro, o pai, que começou como caminhoneiro, e hoje o filho está tocando a empresa, que tem 950 empregos diretos e é aqui de Joinville. Que pai orgulhoso deve ser o fundador da transportadora MAN. Voltamos amanhã. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.